presencial, saca? É uma loja de roupas esportivas. Let's go! 3, 2, 1. Olá meninas, olá pessoal. Nesse episódio do programa Enviadas e Especiais, nós vamos falar sobre os outros efeitos da pandemia do novo coronavírus. São fatos que vêm de longe, mas que agora ficaram escancarados. Desemprego, desigualdade. Com as economias ainda mais complicadas, os problemas sociais afloram. Nesse contexto da pandemia, os Estados Unidos estão em chamas com um novo e comovedor caso de segregação racial. O caso de George Floyd, de 48 anos, morto por um policial branco em Minneapolis, no estado de Minnesota, no norte dos Estados Unidos, mostra desigualdade estrutural, segundo os estudiosos. Bom, lá está a Patrícia Vasconcelos e vai contar para a gente detalhadamente o que ela viu lá de perto. Lembrando que nesse 14º episódio do Enviadas e Especiais, eu sou a âncora. A gente vai se revezando. No anterior foi a Silvia, foi um programa que a gente falou de coberturas históricas que viraram filmes, e nesse nós vamos falar de algo que mexe com todo mundo, né? O mundo social, a desigualdade, o que ficou para trás, o que a gente espera que vai vir por aí. Vamos começar com a Patrícia Vasconcelos, que está em Nova York, acompanhando as ramificações do que aconteceu lá em Minneapolis. Pati. Oi, meninas. Queria dar um oi para todo mundo. Mônica, Silvia, Márcia. Oi para vocês. Oi, Pati. Tempos difíceis, né, Márcia? Realmente, o assassinato do George Floyd provavelmente ser considerado, afinal de contas, o policial ele foi acusado de homicídio em 3º grau, que tem uma pena mais leve do que 1º grau. Isso também aumentou a revolta aqui nos Estados Unidos e protestos eclodiram em todo o país e protestos que duraram e duram semanas, né? Para mim, o desafio pessoal de cobrir isso é lidar com uma situação nova, mais uma situação, né, inédita para mim, que eu estava, assim como vocês, já há várias semanas cobrindo a pandemia da Covid-19, e a primeira reportagem que eu fiz, eu ainda não tinha percepção que ia ter essa repercussão aqui nos Estados Unidos. Eu fiz a reportagem e até caiu a ficha, sabe? Eu falei, nossa, depois de 2 meses cobrindo Covid-19, estou falando sobre outro assunto. Uhum. E numa proporção muito rápida, os protestos cresceram e a cobertura virou isso. Por outro lado, também pensei há alguns dias, mas a gente parou de falar de Covid-19 aqui nos Estados Unidos, então tenho tentado incluir dentro do possível a questão da pandemia. Afinal, Nova York é a cidade com o maior número de casos, os Estados Unidos continuam, né, com muitos contaminados, muita gente enfática em dizer que as aglomerações vão levar a uma segunda onda de contaminação daqui a um tempo, né? Porque tem muito jovem que não está usando máscara, volta para casa, aquele problema de sempre. Uhum. Então, são temas que, qual o peso dá isso na reportagem, porque agora o foco são os protestos, né? Isso por um lado, um aspecto da cobertura. O outro sobre a desigualdade que você comentou, que aqui se relata a desigualdade racial, né? Trabalhei tantos anos com vocês aí na América Latina, descrevendo situações de desigualdade social e econômica. Não que a diferença de pele não exista na América Latina, aí vocês podem me dizer a percepção de vocês, mas aqui é essencialmente de pele. Então, para cobrir os protestos, que são muito dinâmicos, tem vários marcados em diferentes pontos da cidade, mas os protestos acabam refletindo quem chama o protesto, a população daquele local, né? Então, o Harlem, que é um bairro de população essencialmente negra, que fica no norte de Manhattan, eu vou cobrir ali, ou eu vou cobrir no Brooklyn, ou eu vou cobrir na parte sul de Manhattan, que é uma área rica, mas abastada. Então, obviamente, as pessoas que vão se reunir ali são aquelas pessoas daquele local. Eu, como jornalista, eu estou sendo parcial a escolher o local do protesto que eu estou indo cobrir. Como que eu vou fazer isso? Obviamente que eu vou usar matérias sendo de televisão,
de agências de imagens que estão em outros locais. Foram questões que vieram à minha mente, assim, como fazer a cobertura, né? Eu faço matéria para o mesmo dia, estava de carro e consegui, no primeiro dia que eu fui realmente cobrir os protestos, eu passei em 3 locais, comecei aqui no Brooklyn, fui no Harlem fazer uma manifestação, foi muito importante para mim estar lá, ver a manifestação que começou lá, não vou dizer que não estava com medo, porque nesse dia, a noite anterior, tinha sido de repressão muito violenta no Brooklyn. A grande maioria sempre protestou pacificamente, pelo menos foi o que eu presenciei, mas sempre há os mais agitados, que, enfim, provocam alguma confusão, e também tem a repressão da polícia, né, que agiu de forma bruta e violenta, jogando carro para cima dos manifestantes. Então, eu fui para lá, já cobria, como todas vocês, situações de conflito, especialmente na Venezuela. Fui para lá com esse sentimento de que não era uma situação normal, de uma matéria corriqueira aqui em Nova York, é algo muito inusitado, né? Uma situação de conflito em Nova York, mas foi uma tática que eu usei, de passar no Harlem, depois do Brooklyn, e depois fui para Manhattan também, ver os protestos, que tinham características diferentes, sim, na população que estava ali representada, apesar do que o que todos diziam, o discurso era muito parecido. Então, há uma unidade no discurso de todos, independentemente de onde estão. Agora, obviamente, que a comunidade negra faz parte, né, da motivação de tudo isso. Então, foi muito importante, eu acho muito importante estar lá, e ter estado lá e ter ouvido essas pessoas. Jornalista que vai para Nova York cobre muita coisa do mundo financeiro, do mundo de Wall Street, artes, expressões diferentes. Você se imaginou, por exemplo, estando em Nova York, que você ia ter que, de repente, sair para a rua preparada do jeito que você foi a outras coberturas, como na Venezuela? Essa era uma pergunta que eu tinha. E a segunda, será que essa movimentação toda se deu também por causa da pandemia, no sentido em que tem milhares de desempregados, inclusive o próprio George Floyd tinha perdido o emprego dele pouco antes por causa da pandemia? Essas duas coisas se misturam, essa desigualdade agravada por esse vírus? A minha percepção é que não é, obviamente, o motivador. Agora, o fato de ter levado a atos tão extremos e a raiva estar tão exacerbada, esse é um pensamento que eu tive, sim. Falei, nossa, são pessoas que estão em casa, né, há 2 meses, sem poder se locomover por conta da pandemia, e obviamente que os ânimos estão mais aflorados. Também ouvi isso de uma moça que me falou exatamente isso, porque eu presenciei vários saques em Manhattan. Os saques estão acontecendo por várias ruas aqui da região sul de Manhattan. Essa loja aqui, olha, vidraça toda quebrada. E aí o que acontece, as pessoas veem que a loja está aberta e eles entram para ver se tem mais coisa para levar. E estão fazendo isso na presença dos jornalistas. O alarme tocou e eles foram embora. E eu não estou tendo problema para gravar, eles, sem problema nenhum, entram, roubam, dão entrevista. E a polícia até agora, neste momento, pelo menos eu vi a polícia chegar em uma loja e não agiu com brutalidade. O toque de recolher ainda não está valendo, não são 11 horas da noite. E estava uma situação de caos mesmo, assim, muita, né? Um saqueador, assim, na primeira noite de toque de recolher, as pessoas estavam levando tudo, assim, das lojas. Os saqueadores, né, que é um ato ilícito, obviamente que é um ato condenável, mas tinha muita gente fazendo isso. E essa menina me disse que o fato da pandemia pode ter colaborado para essas pessoas estarem com ânimos tão exacerbados. Obviamente que ato ilícito é ato ilícito. Em relação à primeira pergunta, se eu alguma vez imaginei cobrir esse tipo de cobertura aqui, não pensei. Antes eu estava cobrindo pandemia, então quando eu estava com dificuldade para comprar máscara aqui, me ofereceram na loja de ferragens uma máscara, essas máscaras que a gente usa normalmente para cobrir conflito, para proteger de gás lacrimogênio. Eu ainda olhei e pensei naquele momento, será que algum dia, será que por agora eu ainda vou precisar dessa máscara? Porque estava cara a máscara e ela é muito grande, né? Porque protege aqui, mas aí essa protege de gás. E aí eu pensei, não vou cobrir conflito agora, eu já não estou na América Latina. Então não. E a primeira vez que eu saí para ir para o protesto, que aí que a noite realmente foi muito violenta,
Eu saí com o espírito preparado, como eu saí para cobrir os protestos em 2014 na Venezuela, que depois teve de novo. Você tem que estar bem identificado, não é legal eu estar de camisa, sabe? Tá aqui em Nova York, mas eu preciso estar visivelmente escrito press em inglês, imprensa atrás. Eu tenho uma bandeira do Brasil no colete, porque numa situação de conflito são vários tipos de polícia. Então, você fica identificado como imprensa. Então, porque é muito provável que numa situação de conflito, o policial vai te abordar, ou ele vai te confundir com um protestante, porque hoje todo mundo leva uma câmera na mão, ou ele vai achar que, enfim, não sei, você tem que estar identificado como imprensa. E o espírito de uma cobertura de conflito, onde se posicionar, como se mover, até onde eu vou, até onde eu vou me arriscar, porque falar que não tem risco, né? E a decisão acaba sendo uma decisão pessoal até onde ir. A gente leu que há 75 anos, Nova York não tinha um toque de recolher. Qual foi a diferença que você viu? Como é que foi? A gente sabe como funciona, né? É algo que marcou muito as ditaduras na América Latina, e agora alguns países também aqui, como Chile e Peru, também aderiram ao toque de recolher para tentar controlar a pandemia. Aqui em Nova York, o toque de recolher, nas primeiras horas, nos primeiros dias, não foi cumprido a ferro e fogo. O prefeito e o governador, eles são contra ações violentas, mesmo contra os manifestantes, até contra os saqueadores. Tanto que no primeiro dia do toque de recolher, na hora que deu 11 horas, os saques já estavam acontecendo e o que eu vi foi a atitude de policiais atônitos, que eles não estavam agindo com violência contra os saqueadores, eles estavam sim dando voz de prisão nos que eles conseguiam chegar, porque estava tudo tão disperso, nem acho que não é que a polícia não estava se incomodando, mas como estava tudo tão disperso, eles demoravam a chegar, mas não teve bomba de gás lacrimogêneo, não teve tiro de bala, de borracha em Manhattan. Talvez penso também que talvez o prefeito esteja preocupado com que as imagens ele vai propagar ao mundo, né? Porque essas cenas não foram vistas em Manhattan. Então, também no segundo dia, os policiais, na hora que deu o toque de recolher, que foi antecipado para as 8, na hora que deu 8 horas, os manifestantes continuaram na rua e os policiais se retiraram, eles entraram no carro. Foi uma imagem que eles quiseram passar, né, para os jornalistas que estavam ali. Não vamos entrar em confronto. Então, como foi essa imagem? A primeira do primeiro dia foi de perplexidade, porque estava uma baderna total, e a polícia literalmente não conseguiu dar conta, porque houve muito saque. Depois, o toque de recolher começou a efetivamente parecer toque de recolher, porque a população aí já não estava nas ruas, porque no primeiro dia eu vi uma senhora passeando com um cachorrinho, sabe, assim, e os saques acontecendo. Obviamente que entrou à noite, meia-noite, aí já não tinha mais gente na rua. Aí tinha só saqueador e polícia, que já estava levando com mais agressividade as pessoas presas. O que eu presenciei agora, dos dias seguintes do toque de recolher, que a princípio, né, foi para uma semana, de uma cidade totalmente deserta e um cenário surreal de filme, cenas inusitadas. Eu presenciei um homem na frente de uma loja de um mini mercado no Chelsea, com um taco de beisebol na mão. Passei, ele estava lá defendendo a propriedade. Um militar ex-militar, que estava vestido de militar na porta do edifício residencial, vestido de militar também do lado de uma pessoa com um taco de beisebol, porque ele falou que a polícia não está fazendo o trabalho dela. Então, são cenas, assim, inimagináveis, que é importante estar ali como jornalista, mas, assim, é realmente algo diferente, vamos dizer assim, é estranho ver. Eu nunca tinha tido essa sensação do estranho, sabe? Quando você vê uma realidade que já está ali pronta. Bom, de Nova York, gente, nós vamos para a Venezuela, que a Patrícia e a Mônica até citaram agora, né? E o Enviadas Especiais continua. Bom, há tempos a Sílvia, como as meninas comentaram, acompanha a Venezuela, muitas vezes de perto, nos grandes conflitos que marcaram a Venezuela. Com a pandemia, a situação lá ficou ainda mais complicada, né, Sílvia?
Pois é, Márcia. Você sabe que nesses anos todos cobrindo a Venezuela, eu comecei a ir com mais intensidade depois de 2014, quando tiveram os primeiros protestos mais violentos, né, da ditadura do Maduro. Mas esses tempos todos em que eu ia para lá, toda vez que eu voltava, na volta eu pensava, não é possível que na próxima vez que eu venha a situação esteja pior. E sempre esteve. 2014, 2015, 2016, 2017, até que a gente esteve junto lá com a Patrícia, cobrindo a Constituinte, sempre tinha uma coisa a mais, ou era falta de luz, ou era falta de água, ou era um distúrbio muito grande nas ruas, era mais violência, mais mortes. Então, cada vez que eu ia, eu sempre achava que não podia estar pior. E agora não só está muito pior, como nem sequer dá para ir, porque a gente está com essa questão da pandemia. Eu acho que para falar da Venezuela tem duas dimensões que eu resumiria assim. Uma é específica do caso da Venezuela, que já vem atravessando uma crise política, social, econômica, que resultou já na saída do país de mais de 5 milhões de pessoas, né? Então existe aí uma crise de fome, de desabastecimento e também uma fricção política muito grande, que a princípio não ficou tão visível, porque as pessoas estavam preocupadas com a chegada do vírus como um elemento a mais da crise já existente, mas que agora já se faz ver, porque a gente tem o líder opositor em quem muitas pessoas estavam confiando, estavam apoiando, e agora esse líder está se desgastando publicamente. Primeiro, pelo fato de já ter passado mais de um ano em que ele não conseguiu fazer o que ele disse que ele ia fazer, que era Guaidó, né? O líder opositor Juan Guaidó, que havia prometido terminar com o que eles chamam de usurpação do poder, que é o fato de o Maduro estar no poder depois de uma eleição considerada fraudulenta por vários países. Então, a ineficácia da oposição, por dizer assim, em mudar essa situação, tem desgastado o Guaidó, o grupo do Guaidó, e causado uma cisão na oposição venezuelana. Isso tem feito com que a ditadura do Nicolás Maduro se esteja fortalecendo, que era uma coisa que ninguém imaginava que ia acontecer. A gente imaginava que ele ia se desgastar, até possivelmente chegar a um ponto em que saísse do poder de alguma forma. Então, as consequências políticas para a Venezuela são muito graves. Mas eu não acho que o resto da América Latina esteja numa situação muito melhor, porque a Venezuela também tem os mesmos problemas que marcam o resto da América Latina. Quais são eles? O fato de termos uma população muito concentrada no mercado informal de trabalho, o que deixa as pessoas sem proteção, se elas não podem trabalhar por conta das medidas de quarentena. A gente tem instituições mais frágeis, né? Então, os poderes executivos estão muito inflados, né? Aqui na Argentina a gente vê isso, no próprio Chile, ou seja, os parlamentos não estão atuando muito, alguns sistemas judiciários estão parados, e temos as questões da desigualdade e do desemprego, que também existem nos Estados Unidos, como a Patrícia estava contando, né? O desemprego, inclusive, está aumentando, mas na América Latina talvez isso seja ainda um pouco mais grave, né? Porque a gente não tem um aparato de segurança social para manter essas pessoas. Então, eu acho que as consequências políticas vão ser muito ruins. Imagino que a gente vai começar a ver crises e fricções políticas também em outros países, na Colômbia, no Brasil já está vendo, aqui na Argentina começa a haver um pouco de fricção entre governo e oposição. Eu acho que o caso da Venezuela tem que ser olhado com muito cuidado. Na verdade, a situação na nossa região já era de muita desigualdade, uma desigualdade histórica, né? Como você disse, de muita informalidade. No Peru, 70% dos trabalhadores são informais. Na Argentina, 40%. Como é que essas pessoas estão conseguindo ficar dentro de casa? No Peru, elas não conseguiram. Então, o governo teve que aumentar, prolongar a quarentena para tentar protegê-las. Então, elas vivem esse dilema permanente. O que eu faço? Eu fico em casa para proteger a minha saúde e a saúde dos meus filhos, ou eu vou para a rua tentar conseguir o ganha-pão, né? É um dilema que ficou ainda mais evidente. Bom, mas estamos falando de desigualdade de América Latina, e agora nós já passeamos pelos Estados Unidos em chamas, no nosso 14º programa de enviadas e especiais. Falamos, a Patrícia Vasconcelos contou um olhar muito local, que ela está acompanhando lá todos os dias, em vários locais de Nova York, nessas ramificações dos protestos nos Estados Unidos. Passamos pela Venezuela
Agora nós vamos para Buenos Aires, viemos aqui para Buenos Aires, onde a Mônica esteve há poucos dias antes esteve na Villa Oculta e contou para a gente como é que foi estar lá, que é um lugar carente, onde foi cena de filme do Ricardo Darín, e agora a Mônica esteve na Villa Azul, que é um polo também de desigualdade social. O que você viu lá, Mônica? Então, Márcia, o que eu vi foi o seguinte, a Villa Azul, que é uma pequena favela, ela é pequena mesmo porque ela tem como uns 8 quarteirões. E a diferença dessa para a outra que eu visitei, todas têm o mesmo problema, que falta água, que falta esgoto, enfim, a pobreza, grandes famílias morando em pequenos lugares, incapacidade de fazer distanciamento social, pessoas que precisam, que não têm uma poupança para ficar trancada em casa. E aí vai a manicure, que se não faz a unha não ganha dinheiro, e a diarista, que se não tiver com carteira assinada também se cobrar, e etc. Bom, mas a característica dessa favela, por que essa especificamente foi notícia? Porque ela foi um caso em que ela inteira foi cercada pela polícia e os moradores daí não podiam nem sair nem entrar para nada. A razão, aí ficava parecendo assim, criaram um gueto, né? Tipo assim, isolaram num canto todos os doentes. Mais ou menos o que fizeram em Wuhan, mas Wuhan é uma cidade grande e rica, e onde os chineses construíram hospitais em 10 dias. Mas lá não. E por que quando eu fui lá é que eu percebi por quê. Eles cercaram essa cidade, que estava com uns 200 casos de contágio, porque logo em seguida, você cruzando a avenida, tem uma segunda vija, que é como eles chamam aqui as comunidades mais carentes. Tinha uma segunda vija, Itati, que essa sim é muito grande, e essa sim você não pode cercar. E por que eles estão fazendo isso? Porque os números na Argentina estão dando bem em relação ao mundo, o número de mortes, tem pouco mais de 500, enfim, tudo isso está dando bem, mas se infectar um polo, tipo um bairro carente, onde você não faz isolamento social, não tem como pegar a pessoa dessa família e botar em outro lugar onde ela vai estar, onde você já tem problema de água, que passou a ser fundamental mais ainda agora que todo mundo manda você lavar a mão 500 vezes. Enfim, se entrar nessas áreas, aí esses números já não vão ser tão, digamos, bons, que era o que está dando popularidade agora ao presidente Alberto Fernandes, que vamos lembrar que assumiu em dezembro, e daqui até que ele assumiu, ele não conseguiu fazer nada a não ser combater o coronavírus, porque toda a parte econômica que dependia da renegociação da dívida, isso meio que ficou parada também, e a economia foi parada. Então, esses são os problemas futuros que a Argentina tem, ao mesmo tempo controlar o número de infectados, para que a coisa boa que o governo fez continua sendo vista pelas pessoas como estamos sendo cuidadas, mas, por outro lado, agora vamos entrar na parte de o que você faz com todas essas pessoas que, como a Márcia disse, 40% dependem da informalidade. E uma coisa ligando aos Estados Unidos e Venezuela e todos esses países é que o desemprego nos Estados Unidos também, e aqui, por exemplo, também afetou todos aqueles países que dependiam de uma economia de envio de dinheiro de parente que está no exterior. Então, aqueles milhares de venezuelanos que foram para a Colômbia, alguns que estão aqui na Argentina, que perderam emprego também, como os locais. Sim, interessante. É verdade. Mônica, uma questão que você deve ter visto lá na Villa Azul, que talvez possa ser interessante, assim, para a gente colocar em questão, que, assim, na Coreia do Sul, a gente sabe que a Coreia do Sul foi tida como um bom exemplo, né, de como se lidou com a pandemia. E o que eles fizeram lá foi ir buscar o vírus, né, foram fazer testes nos locais. A gente vê que a Argentina está tentando fazer isso, e talvez a Villa Azul seja um pouco um caso assim, né, cercaram o local e começaram a testar os pacientes, se não me engano, também começaram a testar em Villa Itati. Mas a questão de cercar também envolve uma questão constitucional, legal, né? Você pode cercar uma população, porque eu imagino que num país com mais instituições, tipo a Coreia do Sul ou outros, isso não seria
possível, mas aqui há ranços de autoritarismo nesse tipo de medida. Por outro lado, talvez não fosse possível fazer esses testes se você não cercasse a população. Isso estava sendo questionado lá na Vigia Azul, Mônica? Olha, pouco, por enquanto. Pouco, porque sem a liberdade de ir e vir e estar, assim como, enfim, outros lugares. Sim, dos organismos de direitos humanos, por exemplo, a Nora Cortiñas, que é da linha Mãe das Praças de Maio, linha fundadora, disse, essa imagem de militares cercando um lugar pobre não traz boas lembranças para os argentinos. Mas, nesse momento, o que o Alberto Fernandes goza? Ele goza do apoio de todas das organizações de direitos humanos, quase todas estão aliadas ao governo. E tem questões políticas por trás disso também. Além dele ser um governo que defende isso, mas muitos netos de desaparecidos hoje são deputados, que foram eleitos pela coligação que tá no poder. Então, está sendo visto como que com boa intenção. Talvez se fosse o Marcos que tivesse feito isso, ia ser visto de outra forma. Entendi. Entendeu? E foi essa vigia específica, e foi feito com acordo entre o prefeito, o governador, o governo nacional, são dos três da mesma coligação partidária. Então, e é uma coisa pequenininha, é para não se espalhar. Não sei se fossem cercar todas as vigias, eu não sei se passado mais algumas semanas, meses, porque a situação, os argentinos se unem muito em momentos de crise. Isso não é a primeira vez que eu vejo eles se reunirem e eles têm essas organizações de base que sim funcionam, que são... A gente está preparado para fazer isso, para cozinhar panela de comida no meio da rua, para distribuir. Em 2 minutos organizam. Agora, também em 2 minutos, quando a coisa começa a não dar certo, eles se destroem. É bom, o diferencial nesse momento é a pandemia, né? O que eles chamam aqui de hoje as populares, que são as panelas, né? O cozinhar ao ar livre para ajudar os mais pobres. Isso agora, dessa vez, está tendo que ser mais controlado por causa do coronavírus, apesar da gente ver, como a Mônica disse, muita rede de ajuda, né? Eles são muito rápidos, né? Na rede de solidariedade. Bom, a gente vai terminando o programa. Eu queria só contar um pequeno bastidor aqui para os nossos ouvintes e para os nossos espectadores, para a nossa audiência, contar um pouco como funciona o nosso programa, né? A gente decidiu esse tema de desigualdade social e, desemprego e depois a questão do George Floyd, porque a gente faz reuniões de pautas, né, gente, antes da gente gravar. E a gente fez uma reunião de pauta e a gente pensou qual é o assunto que está pegando. E a gente escolheu esse assunto, esses assuntos que a gente acha que vão continuar pegando ainda por muito tempo, né? Bom, lembrando que Enviados Especiais é o nosso 14º programa. Os episódios anteriores também estão aí ótimos, se vocês quiserem assistir. E não sei se vocês querem acrescentar algo, meninas. Eu gostaria de acrescentar que a Márcia é a rainha da simpatia desse grupo. E muito estruturada nos pensamentos. Sempre vem assim, com o programa, faz muito bem o dever de casa. Os programas ancorados por você são ótimos. A gente se ajuda, né? Uma apoia a outra. Nossa, você foi ótima de âncora. Você também, você tá linda. A gente se elogia o tempo todo. O programa é nosso, não tem censura. E a percepção de cada uma em cada história contada, eu sempre aprendo muito com vocês. Então, a cada episódio, também, além de ser um momento para mim muito prazeroso, eu também aprendo muito. Então, espero que os nossos ouvintes e telespectadores sintam o mesmo. Temos um podcast também. Exato. Sim. Você sabe que eu comecei a ser assídua de podcast depois do nosso podcast, que eu não consumia muito. E é muito legal, você tá ali, né, preparando o café, fazendo suas coisas na casa e ouvindo ali o pessoal falar. Então... Verdade. É ótimo, Spotify. Não tá na moda e um pouco que recuperou uma tradição antiga da rádio, né? De você ir ouvindo rádio pela rua. Eu acho verdade, também muito bacana. E é uma maneira da gente falar sobre jornalismo, né? Que é o que a gente faz e o que a gente... Enfim, eu acho que o jornalismo, com a pandemia,
nessa onda de fake news, as pessoas cada vez mais buscam informações sérias e a gente tenta ser mais jornalista impossível, né? Uhum. Que Bom, momento gente, desafiador para todas, né? Seguimos. Exatamente. Seguimos. Beijos e até o próximo Beijos. episódio. Um Até. beijo. Tchau, Até. meninas. Tchau, meninas. Onde você usava essa máquina, esse capacete, Patrícia? Em Caracas. Esse é o capacete, típico capacete dos motoqueiros venezuelanos.